Bom, a estrutura de condicional if, elif e else, ela, apesar de mudar a sintaxe dependendo da linguagem, né, de programação, é uma das mais utilizadas em todas as linguagens. E é algo que não vem exclusivamente do Python aqui, né? Mas é algo que você aprende quando você entende lógica de programação. É uma das estruturas condicionais mais famosas, né, de todas. Para que você possa entender melhor, ela é tão semelhante a essa estrutura aqui. Essa aqui é a tabela verdade, né? Se você já estudou para concurso ou para algo semelhante assim, você deve ter visto ou pelo menos ouvido algum exemplo disso aqui, né? Com i, com ou, né? Se isso acontecer, então é isso. E aí você tem as operações aqui com tabela verdade, né? Se você já entende, isso aqui é tão semelhante. Como é a estrutura do if, elif e else? Você tem o if e a primeira condição e o código abaixo a ser executado, o elif e a segunda condição ou várias condições que você pode colocar. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, para exemplificar. Então, aqui teria uma terceira condição ou várias condições. E aqui, caso nenhuma dessas condições for verdadeira ou tiver uma condição necessária para ser executada, essa aqui será executada no final. Quais são os operadores que você irá utilizar dentro dessas condições? Nós temos igual, com essa sintaxe aqui, igual, igual, o diferente com a exclamação na frente, os símbolos de maior e menor, e o símbolo de maior igual e menor igual. E os operadores lógicos, que também pode ser usado junto com os operadores de comparação. Temos o AND, o OR, que significa o ou negado, né? Que é um valor booleano, que é o true ou false, essas coisas assim, né? Então, vamos aqui dar alguns exemplos de como utilizar essa condição e usando os operadores e também os operadores de comparação e o operador lógico, né? E também outras formas de você usar o for, né? Como, por exemplo, sentença simples, que você pode escrever em uma linha só, né? No primeiro, vamos utilizar um comparador de igual, utilizando o AND. Junto também o igual e AND. Então, vamos dar um exemplo com uma variável. Vamos dizer que a variável x é igual a 10 e a variável y é igual a 10. E vamos dizer o seguinte, se a variável... Vamos adicionar mais variáveis ainda. Vamos colocar b igual a 5 e c igual a 6. Ok. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Se com o if x for igual a 10 e com AND for o y, né, for igual a 10, você executa. Para quem vamos depois colocar uma operação aqui, vamos colocar um pass, que aqui você consegue manter isso aqui sem precisar adicionar uma operação. E agora a gente vai colocar um elif. E vamos passar agora para a segunda operação. Vamos dizer que eu quero o b igual a 5 ou com OR o c igual a
6. Então, a teoria é... Eu vou dar um PES aqui. E vou passar o else como a estrutura final. E vou dizer aqui... Botar um print agora, né? Vamos colocar um print. Todas as sentenças estão incorretas. Se você perceber aqui, ambas as duas vão estar corretas. Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um operador, uma exclamação para ficar como se fosse diferente. Então, essa sentença vai estar incorreta. Ela vai passar para a segunda, que vai estar correta, né? E vai executar. Vamos colocar aqui, ó. Print P B igual a 5 e C igual a 6. Ok. E aqui vou colocar print x a 10 e y a 10. Pronto. Então, de acordo com o nosso código aqui, ele tem que apresentar esta declaração aqui como correta. Por quê? Porque eu disse que 10, que ela só vai executar se x for igual a 10 e y for diferente de 10, que no caso é incorreta. E essa aqui, b, tem que ser igual a 5, ou c tem que ser igual a 6. E a gente vai depois alterar isso aqui para você ver que também vai funcionar, porque tem que ser ou um ou outro. Para uma operação de true, vamos executar logo isso aqui. Olha só, tá vendo? Ele passou porque ou uma ou outra está correta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui como diferente. Você vai ver que vai passar também. Por quê? Porque tem que ser ou uma ou outra. Aqui é necessário que sejam as duas corretas. Essa aqui não. Passou e deu o mesmo resultado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui diferente. Para dar tudo errado, né? E aqui tem que ser igual. Olha só. 10 igual a 10. Agora vamos colocar isso aqui diferente. E eu quero que ela execute essa parte aqui do final, né? Olha só. Todas as sentenças estão incorretas. Vamos lá. Agora o que acontece? Quando você tem um booleano, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Valor igual a true. True, né? Você não precisa colocar if, colocar o valor e dizer que ele é igual a true, né? Por exemplo, assim, ó. E aqui executar, né? Você só precisa fazer isso aqui, ó. Pronto. Isso ele já vai reconhecer. Se valor, executa. Se não, não executa. E para a gente deixar mais interessante, você percebe aqui que a gente pode pegar todo esse código aqui, colocar aqui dentro. Porque ele consegue executar um valor if dentro de outro, uma condicional, uma operação de condicional if dentro de outra aqui. E eu só passo se for true. Se não for true, eu não passo. Eu vim aqui, ó, se não, o else no final, né? Botar um print. O valor é falso. O valor de valor é falso. Olha só. E aí eu vou executar.
todas as sentenças estão incorretas, né? Porque ele viu que é verdadeiro, passou e aqui executou, aqui está incorreta, executou, está incorreto, executou isso aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. False. False, né? Executei. O valor de valor é falso. Então você viu que a gente passou pelas 3 operações lógicas. E eu não fiz isso aqui, né? Os outros maior ou igual, tal, mas aqui você conseguiu entender. Então eu tenho a estrutura, que é essa aqui. Tem os operadores de comparação, que são esses aqui, e tem os operadores lógicos, que são esses aqui. Uma forma interessante também da gente trabalhar é usando operações de forma expressa, né? Uma expressão simples também. E como é que a gente faz isso? Vamos colocar uma variável e vamos definir um valor para essa variável. E para a gente deixar mais interessante ainda, vamos colocar a expressão dentro do if aqui, ó. Então eu vou colocar, vamos colocar valor expressão, vou botar só isso aqui, ou o IDM me cobrando aqui. E agora eu vou dizer o seguinte, ó. Este valor é verdadeiro. E você percebeu que isso aqui é uma string. É isso mesmo que você está vendo aqui. E eu vou dizer o seguinte, que caso essa sentença que eu disser agora for verdadeira, vai armazenar esse valor. Se não, vai armazenar o próximo. Então eu coloquei este valor é verdadeiro. If ou se x for maior que b. Se x for maior que b, armazena isso aqui, tá? Se não, else, armazene isso aqui, ó. O valor é falso. Também, né? O valor é falso. E depois, eu quero que ele apresente esse valor aqui fora, no print. Tá vendo o que a gente fez? Colocamos um valor com booleano, colocamos um valor com a expressão simples aqui, completa com a linha de código, armazenando uma string com esse if aqui, talvez seja um pouco difícil de entender, mas é importante. E depois a gente colocou um if com uma operação de um comparador, né, um operador de comparação e um operador lógico. E aqui outro operador lógico com outro valor de comparação, o else, e no final fechamos o outro else aqui desse if. E aqui a gente apresenta o valor. Então eu executo tudo, vai aparecer esse valor aqui, né? Vamos colocar aqui em true. Vai passar aqui, vai fazer essa condição, depois vai fazer essa e vai apresentar isso aqui. Depois a gente vai imprimir o resultado daqui. Olha lá, tá vendo? Valor escrevi errado aqui. Ok. Vamos pressionar novamente. Todas as sentenças estão incorretas, que foi isso aqui. Depois ele pegou o resultado disso aqui, né? Imprimiu aqui embaixo. Este valor é verdadeiro. Do jeito que a gente colocou aqui, ó. Tá vendo? Isso são as operações básicas aqui, né? Você também pode fazer com o banco de dados. Você puxou alguma coisa do banco de dados e aí você quer validar. Se aquilo estiver correto, você coloca aqui. Ou expressões, por exemplo, com um request. Você vai enviar algo para o banco de dados de uma página e aí você vai dar um get lá, né?
e vai verificar aqui o request.forms tal, se for verdadeiro, né, se existir dados aqui, execute. Se não existir, manda mensagem, não há dados aqui, né? Tudo com if e com else. Dentro de um try dentro de um if, depois vem outro try também, ali para várias condições, né, que você pode executar.